Hi, we're as professoras. I'm Kelly. And I'm Gabi, e hoje vamos bater um papo super legal e saber um pouco mais sobre a Teacher Kelly Pennington, que é a americana. Welcome, Kelly. Oh, hello. Uhum. Bom, então vamos começar aí com o nosso bate-papo. E a primeira pergunta é uma pergunta muito curiosa, né? Na verdade, muitos americanos eles não têm noção de como é o Brasil antes de vir aqui ou de se mudar para cá. O que você sabia do Brasil, Kelly, quando você morava lá nos Estados Unidos? Bom, antes de conhecer meu marido, não tanto. Tipo, Uhum, carnaval, futebol, uhum, praias, esses tipos de coisas. uhum, Não tinha muito noção. E uhum, infelizmente o sistema de educação lá nos Estados Unidos não fica bem focado no América do Sul. Fica mais focado uhum, de história e cultura de Europa, os outros países. Então a gente não tem uhum. muito. Não tem muita noção do que é o Não. É, na verdade, o Brasil ele é tão grande que, assim, cada estado é como se fosse um país diferente. Então, É. Rio tem uma característica, São Paulo tem outra característica, Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que normalmente, né, os americanos eles não têm essa noção do quão vasto e quão grande Uhum, cultural é o Brasil, né? Bom, isso. vamos agora para uma outra perguntinha, né? Que eu estou muito curiosa para saber a resposta. Como então você conheceu o seu marido lá nos Estados Unidos? Ele é brasileiro, né? Ele é. Ele estava morando lá junto com o irmão dele e trabalhando normal. Eu acho que foi, em total, na verdade, foi mais de uma década lá, eles juntos lá. Então foi bastante tempo. Mas nosso Uhum. primeiro encontro foi lá no cinema, no movie theater. Ah, lovely! How lovely! É, Very good! Uhum. foi isso. E depois fica fazendo mais encontros lá no restaurante, mas foi super normal, não foi? Uhum. É. E como você se sentiu assim, se apaixonando por um brasileiro? Você, Bom, você ficou meio assim no começo? bom, meu brasileiro não parece um brasileiro. Uhum. Então, ele É é bem verdade. alto, ele é bem Uhum. branquinho, ele tem olho azul, cabelo. Agora não tem cabelo mais, mas ele, ele Aham. raspa, mas tem cabelo bem preto, bem Uhum. escuro. Então, Uhum. todo mundo, inclusive os brasileiros lá, não Uhum. pensava ele era brasileiro. Então, até eu não sabia nos primeiros momentos, não teve noção. Não parecia. Uhum. Todo mundo acha ele era russo, sabe? Ele era bem. Uhum. Porque não tem característica de brasileiro mesmo, super alto, Uhum. tem. Parece um russo mesmo. Legal. Mas, o primeiro vez nós fomos para um restaurante brasileiro lá, Uhum. o garçom veio e começou a falar Uhum. inglês conosco, obviamente, né? Porque os Uhum. dois parecem gringos. E ele Uhum. pediu em português, e até o garçom falou, você é brasileiro? Eu falei, sou. Então, Legal. mas ele É. não fica percebendo, porque nessa época ele já era fluente. Uhum. Então, Entendi. é. Eu lembro quando eu fiz intercâmbio em Londres, primeira vez que eu fui para lá, então tinha uma brincadeira de você adivinhar qual que é a nacionalidade, né, dos alunos dos colegas. E também não adivinharam que eu era brasileira. Eu acho que eles acham que no Brasil não tem loiro, loira, de olho. Uhum. Eles também não conseguiram identificar. Mas, assim, aqui no Brasil tem de tudo, né? Tem loiro, moreno, tem gente que Então, tem gente que mas gosta de praia. Uhum. essa também é uma coisa de primeira pergunta, né? Porque quando eu estava vindo para cá, as pessoas acham, mas você não fala espanhol. Ainda bem, né? Porque eles não falam Porque espanhol lá. eles não falam. É Porque verdade. Brasil é meio esquisito no América do Sul, sabe? Vocês é o Uhum. único que fala
portugueses, os únicos que tem bastante coisas, é só para os brasileiros. Os outros países latinos não têm esses tipos de coisas. Então, eu acho que o preconceito tem um visual, tipo, normal de brasileiro e você tem, tipo, é tudo preconceito. É preconceito mesmo. É preconceito, falta de informação, né? Tanto é que tem gente que vem para cá, né? Tem muitos americanos, né? Gringos em geral, como a gente fala aqui, que vêm e se apaixonam e querem morar aqui para sempre, não querem nem voltar depois para, né? Ou para a Europa ou então para os Estados Unidos. O pessoal acaba gostando muito, né? E principalmente quando se apaixonam por brasileiros ou brasileiras. Então, é bem legal. E aí, Kelly, como foi sua reação, tá? Você se apaixonou, né? É o Carlos, né? O nome dele. Carlos. É o Carlos. Então, você se apaixonou pelo Carlos, aí vocês decidiram que vocês iam ficar juntos. E aí, como foi a decisão de mudar para o Brasil? Você ficou triste? Não, bom, eu era super, super jovem, então eu acho que eu não tinha esse pensamento de e depois a consequência, simplesmente ele sempre falava para mim, desde o começo de relacionamento, ele vai voltar no Brasil. Eu falava, ok, a gente estava namorando, não estava levando super sério. E ele fala, bom, meu irmão tá voltando, então eu vou junto com ele, porque vai ser mais fácil para os dois. Eu fico assim, tá, ok. Ele falou, você quer ir? Se você quer experimentar, você pode ir para 6 meses. Se você gosta, a gente fica junto. Se não, tudo bem. Ele é bem assim. Ele não... Eu falo, tá, ok. Então, eu comentei com minha mãe e falo, mãe, eu acho que eu vou mudar para o Brasil. O quê? Mas depois eu falo, ok, porque ela gosta dele. E toda a minha família gosta dele, então não tem problema. Mas foi meio... ok. Então, você veio para seguir o amor da sua vida. Foi com, tipo, 20 e poucos anos, eu acho que era 24, 25, eu falei, ok, vai. Legal, conhecer um país novo, muito bom. E faz quanto tempo, Kelly, que você já está morando aqui no Brasil? Desde 2011. 21 de abril de 2011. Nossa, faz muito tempo já. Faz. Então, você já aprendeu bastante sobre a cultura brasileira, sobre todas as coisas. Né? Já. Legal. Tá, e falando um pouco de cultura brasileira, a gente sabe que tem muitas diferenças, né, entre os Estados Unidos e o Brasil. O que você poderia falar para a gente, assim, o que é mais diferente? O que é mais diferente entre essas duas culturas? Para mim, a primeira coisa super tipo, dá um choque, fica assim, uou! Foi os muros e portão. Porque lá é mais ou menos tudo aberto. Você tem um jardim, tem espaço na frente, tem espaço atrás. Às vezes tem a fence, tem uma coisa, mas não tem muito muro igual aqui. E eu fico assim, igual mini cadeias. As casas. Uma observação, viu? Quanto mais alto o muro, mais rica a pessoa. As pessoas amam muro. Nossa, ama muro. Tem que ter muro em tudo. Até dentro de casa. Quanto mais muro e parede, melhor. A gente gosta. Então, eu fico super chocado com isso. E depois, a primeira coisa que foi... As primeiras impressões, né? Porque agora eu acho que eu já acostumei, eu já tipo, sabe as tendências, o cultural, mas outra coisa que eu fico meio, na verdade, com medo. Porque meu marido deixou eu dentro de casa as primeiras semanas e ele estava trabalhando. Então, ele saiu e ele volta no fim do dia. Eu lembro ligando para ele quase com um ataque de pânico, porque teve alguma coisa, eu acho que eles vão entrar na casa, não sei o que ele está falando, porque ele não falava nada, eles vão entrar na casa. Eu acho que o militar, o policial, ele falou, Kelly, o que é? Ele colocou, era o cara que vende ovo.
30 ovos por 10 reais? 30 É isso ovos por 10 mesmo. reais. Uhum. Então, mas eu Então, fico super com medo, porque eu não sabia o que que era, porque não tem esse nossa. tipo de coisa. É. Imagina, você nunca na sua vida escutou alguma coisa assim, só com o policial falando, tipo, sai daí, da, da, da. Uhum. E tem uma pessoa na frente de sua casa vendendo. Não sabia? Não é comum. A gente ama, principalmente aqui no interior de São Paulo, a gente ama um barulho, sabe? Tudo alto, moto alta, tudo. A gente gosta mesmo. Roupa, tudo a gente vende na rua, é bem comum. Bom, e aí, falando em diferenças culturais, como que Hum, você se habituar à nossa comida, a comida brasileira? E qual que é a sua favorita? hum. Eu adoro comida brasileira. Eu não tenho, tipo, não tem reclamação nenhuma. Tem algumas reclamações. Os americanos, eles são um pouco mais fresquinhos. Então, as coisas mais de, tipo, fígado, tripa, esses tipos de coisas, Hum, não. Então, se for feijoada, precisa ser magra. Se for, uhum, tipo, eu não gosto de ver esses tipos de coisas, especificamente aham, com carne. uhum, Mas eu adoro, não tem problema nenhum. E até quando uhum, eu chego lá nos Estados Unidos para visitar minha família, eu sempre trouxe algumas coisas, eu faço algumas coisas, tipo pão de queijo, pudim, algumas uhum, coisas para eles comer também. uhum. Minha irmã e minha prima sempre pede para levar o molho de pimenta para Gostoso, é. porque é gostoso. Uhum. Então, E a sua favorita? eu acho que vai ser pastel. Hum, muito bom, uma delícia. É porcaria, mas Pastel. é delícia. É delicioso, é maravilhoso. Pastel e coxinha também. Ai, coxinha, como é gostoso, né? Nossa. Mas eu gosto mais de pastel, porque não tem pastel lá e não tem nada parecido. Então, se os brasileiros que moram lá abrem uma Uhum. food truck de pastel, porque os americanos vão adorar. E só para localizar o pessoal, da onde que você era lá dos Estados Unidos? Boston? Boston, no Uhum. Massachusetts, bem perto de Canadá, super lá em cima. Mas Ah, então tá bom. Bom, e para finalizar esse nosso bate-papo que está sendo super legal, eu estou adorando. Quero conversar mais 10 horas com você sobre as diferenças culturais. Como foi para você a língua portuguesa? Porque é uma língua difícil, né? terrível. Eu acho que os primeiros Terrível. 2 anos não falava nada, nem oi, nem nada. Eu só fico observando. Mas eu acho Uhum. que foi uma época super bom para mim, porque eu peguei todos os gestos. Você viu? Eu sou tipo brasileiro com mão. Aham. Eu pego todos os gestos, essas coisas assim, ó. Sabe? Ah. Então eu fico pegando mais o cultural e como que é. E depois eu fico aprendendo a língua. Mas a língua Uhum. ainda é super difícil para mim. Uhum. A gente fala para os nossos alunos que aprender inglês é difícil, mas assim, é uma língua um pouco mais fácil do que o português. O português realmente tem tudo, né? Tem feminino, masculino, tem vários artigos, tem Eu tudo. acho que tem bastante mais Todo- regras, né? Você precisa Sim. lembrar mais com o português. E inglês é pouco mais frio, como as pessoas, né? Os brasileiros são os Uhum. mais quer Uhum. falar mais e É, é. americanos não. Bom, Kelly, nosso bate-papo foi incrível. Eu acho que a gente vai ter que fazer a parte 2, porque vão querer, os alunos vão querer saber muito mais, então a gente vai programar aí para fazer a parte 2 desse bate-papo. Uhum. Muito bom falar com você, Kelly. Então, Yes, it was é isso great. aí. It was marvelous. Qualquer Pessoal, dúvida, se vocês têm de cultural, o que é diferente, como que é lá, fazendo algumas coisas, pode perguntar e nós vamos uhum, gravar algumas coisas. isso aí, pessoal. Então, até mais. Vejo vocês no próximo vídeo. Bye! Bye!